Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender aqui nessa videoaula, vamos falar um pouquinho mais do nosso projeto C Sharp em relação a componentes. Nós aprendemos a criar um CRUD, né, nas últimas aulas, fizemos um CRUD certinho ali, passamos uma atividade para vocês de avaliação e agora a gente vai subir um pouquinho, vai escalar um pouquinho isso. Na questão de reaproveitamento de código, a questão dos componentes são muito importantes. Então, primeiro, vamos entender o que é componentes. Componentes no Blazor são unidades funcionais, reutilizáveis e autocontidas da interface do usuário, construídas com a sintaxe Razor e C Sharp. Eles estruturam a aplicação contendo marcação HTML e lógica no C Sharp, que é aquele famoso bloquinho @code, né, que a gente já viu, para comportamentos dinâmicos, sendo comparáveis a componentes React ou controles Angular. Então, se você já estudou React ou Angular, você já tem uma noção do que são componentes, beleza? Então, para a gente não perder tempo, vamos direto ao que interessa. Vamos criar um componente e logo logo vocês já vão perceber a sua vantagem na utilização. Bora lá. Aqui, ó, nós temos o projeto CRUD com DB, que é aquele mesmo projeto que a gente passou nas aulas, tá? Eu estou aqui dentro do arquivo imports, mas eu vou fechar isso aqui, tá? Vou fechar todos os outros e vamos direto na construção de um componente. Pessoal, para construir um componente, o ideal é que a gente cria ele dentro da pasta componentes. E aqui dentro a gente sabe que tem duas subpastas, a layout e a pages, né? E a gente vai criar ele dentro de pages, tá? Aqui nós temos categorias, fornecedores, produtos, que é aqueles que a gente já conhece. Se você quiser criar componentes aqui fora, também pode, tá? Você pode criar, por exemplo, aqui dentro de componentes, vai ter layout, páginas e um outro nome que você queira, componentes reutilizáveis ou componentes em português, do jeito que você quiser. Para essa aula, eu vou utilizar aqui dentro de Pages. E aqui dentro de Pages, eu vou criar uma nova subpasta chamada Componentes. Ó, Componentes, para ficar diferente daquela primeira página lá, tá? Aquela primeira pasta. Bom, componentes criados. O que eu preciso fazer? Agora eu preciso criar um arquivo que vai representar o componente que eu quero criar. Tá? Eu vou criar um componente baseado no Bootstrap, é um componente chamado Cards. Se você não conhece o Bootstrap, a documentação dele, ó, quer ver? Eu vou trazer aqui para cá para vocês. Vou escrever aqui, ó, Bootstrap Cards. Olha lá, Bootstrap Cards. Aqui no próprio Google já mostra para nós aqui a documentação do Bootstrap e os cards. Tem vários modelos de cards, você pode colocar imagem, você pode colorir eles, vários exemplos, tá? Você pode escolher um modelo que mais dá certo para o que você vai precisar, tá? E ele vai construir facilmente aí, tem exemplos de código e tudo mais, beleza? Então, volta para cá. Então, eu quero criar um componente, um card de componentes e vou dar um nome dele, um nome para ele. Vou colocar em português para a gente não confundir o cards do Bootstrap, tá? Com o nosso componente. Vamos lá. Então vou criar um arquivo e vou chamar ele de cartão. Cartão.razor, tá? Lembrando, nunca podemos esquecer que aqui estamos trabalhando com componentes Razor, então tem que ter essa extensão aí. Beleza. Uma vez criado o componente cartão.razor, eu posso já começar a colocar o código, tá? O código que eu vou precisar, eu vou fazer aqui de uma forma bem simplificada e depois a gente melhora ele, tá? Primeiro eu vou criar o componente, então eu vou colocar aqui uma div class card, eu vou dizer que ele é do test white, que é um cartão branco, tá?
MB3. Margem bottom, a margem abaixo é 3. Tá? Dentro dos cards, eu também posso colocar, pessoal, um style, por exemplo, ó, style igual a max widget, por exemplo, 18 rem, que é o padrão que está ali. Não vou mexer com a cor de fundo ali, tá? Vou deixar aqui, então tá assim. Em seguida, eu vou colocar a classe card reader, div class card reader, tá? E vou dar aqui vai ser o título do cartão, tá? Beleza. Agora, a próxima fase é colocar o corpo do cartão. Então, div, eu já tenho o título, então agora eu vou colocar o corpo. Class card body. Ele é bem simples, tá? Olha, você só precisa saber que você vai ter um conteúdo do cartão aqui, ó, tá? Beleza, tem aqui. E aqui no conteúdo do cartão, eu não vou encerrar ele assim. Peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer. Card title, sinal de maior aqui. Eu vou colocar card body. Vou fazer diferente, ó. Aqui, ó, eu vou apagar isso aqui e vou fazer um H5 class card title e vou colocar subtítulo, tá? E aí vou colocar um P, que é um parágrafo em HTML, né? Que é o card text, representa o card text, tá? E vai ser a descrição do cartão. Beleza. Então aqui eu tenho uma div que encerra aqui, pera lá, vamos deixar tudo bem clarinho aqui para vocês verem melhor, né? Então, aqui, pessoal, eu já tenho um componente, tá? O componente, ele poderia ser apenas um parágrafo que eu mandava escrever, mas normalmente a gente programa um componente com uma estrutura mínima, né? Não faz sentido você criar um componente de um texto simples, porque você pode chamar diretamente usando o parágrafo. Então, como que faz? A gente usa normalmente algo mais completo, né? Mais complexo, que é um card, por exemplo. E o card, o que que ele vai fazer? É uma espécie de cartão, né? O cartão, ele vai ser representado. Então, pensa bem. Daqui a pouquinho vocês vão ver a diferença, tá? Vamos pensar melhor nisso aqui. Imagina que eu teria que fazer 3 cartões dentro de uma página, tá? Eu teria que fazer 3 vezes isso aqui, tá? Agora não. Agora basta eu chamar cartão.razor que ele vai me mostrar isso aqui. Quer ver o exemplo? Ó? Eu vou salvar isso aqui agora. O cartão Razor está aqui e vou vir aqui na página Home, que é aquela página inicial, né? A página, vou deixar o título Hello World aqui, beleza? Ó, vou apagar, né? Apaguei e vou colocar um cartão, ó. Cartão barra, ó. Só fiz isso. Reparem, só fiz isso. Vamos copiar mais algumas vezes, ó, 2, 3, tá? Então copiei 3 vezes. Vamos ver o que vai acontecer na página principal do nosso projeto. Então agora eu vou executar ele aqui, .NET Watch, padrão, né? A gente já sabe. Vai abrir o navegador. Vamos lá. Aqui, ó, não está mostrando nada, mas o texto está aqui dentro, ó, tá vendo? Ó, é por causa da cor de fundo do texto. Vamos mudar alguma coisinha para ver se melhora? Vamos lá. Vamos lá em cartão.
né? E o texto é branco. Eu vou tirar esse vou colocar Test Prime. Vamos ver se já muda lá. Olha lá, já mudou. Tá vendo? Então agora tá certo, agora tá mostrando. Então cada componente desse aqui, ó, o card, deixa eu ver se eu mostro aqui do lado. Ó, esse card, toda vez que eu chamo o cartão Razor, tá? Ele constrói isso aqui para mim. Isso aqui já está programado, que aqui em cima vai ser o título, que aqui vai ser o subtítulo e aqui a descrição do cartão, beleza? Então lá na home eu não preciso fazer tudo isso aqui. Eu faço apenas a chamada, ó, cartão. Chamei cartão 3 vezes, apareceu o cartão 3 vezes. Veja que bacana, tanto que economiza em termos de código na página principal, né? Você está reutilizando um componente já pronto. Isso você pode fazer com tabelas, você pode fazer com cartões, você pode criar um botão, né? E chamar um botão seu, assim, um botão já pré-programado, tudo certinho, do jeito que você quiser. Ele te dá liberdade de construção. Então, vamos aprimorar o nosso código para ficar legalzinho e vocês entenderem mais ainda o conceito. Todo cartão, todo componente, ele pode receber parâmetros. E esses parâmetros servem para a gente passar normalmente o que a gente quer. E todo o parâmetro aqui, ele vem dentro do arroba code, que é aquele código em C# que a gente já falou, tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês como que a gente chama, ó. A gente vai dizer para ele que é um parâmetro, né? Aqui ele já até aí até facilitou para mim agora, título, subtítulo e descrição. Então o parâmetro string título, tá? Então o título vai ser pública e pode ser private também, não tem problema, mas vai ser título e vai começar vazio. O parâmetro subtítulo também começa vazio e o parâmetro descrição também começa vazio, todos eles do tipo string, beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso apenas de ir lá no código e mudar cada situação. Aonde for o título, eu vou colocar o quê? O arroba título, que é o nome da variável, né? Aqui a descrição, mesma coisa. Ó, título, subtítulo e descrição. Ó. Aqui, arroba subtítulo e arroba descrição. Tá? Ó. A partir de agora, o que vai acontecer? Como isso é um parâmetro, eu vou ter que chamar ele lá da página home. E lá na página home eu vou passar os parâmetros que eu quero que ele mostre. Então, por exemplo, agora, ó, vou vir aqui no home. Vou escrever aqui, ó, cartão 1. O primeiro cartão, o título vai ser igual a cartão 1, subtítulo 1, descrição do cartão 1. 2, ó, reparem que a IA já pôs para mim, então é até bom que já fica direto aqui, vocês vão entender melhor, mais rápido, né? E fica mais rápido também. Aí, ó, título cartão 1, subtítulo 1, descrição do cartão 1. No outro cartão, cartão 2, subtítulo 2, descrição do cartão 2. No outro cartão, cartão 3, subtítulo 3, descrição do cartão 3. Beleza. Vamos ver como que funciona isso agora na prática? Vamos ver se já a página já mudou para nós? Vamos lá. Ó, deu um errinho aqui. Invalid session no script cache do proprietário de título. No cartão. Espera aí que eu vou ver o que é o problema. Acho que vai ter que compilar. Vamos ver. .NET Build, para ver se tem algum erro. Não, .NET Watch. Acho que ele não conseguiu implementar a primeira vez. Vamos ver. É isso, ó. Tá vendo, ó? Cartão 1, título, subtítulo 1, descrição 1. Cartão 2, subtítulo 2, descrição 2. Cartão 3. Belezinha, tá? Funcionou. Vamos voltar aqui. Vou dar um Ctrl B aqui que eu não preciso mostrar. Então aqui, ó, eu posso fazer assim. Eu posso pegar, colocar aqui debaixo, ó. Da mesma forma que os outros projetos HTML, não tem problema nenhum, ó. Você pode fazer para ficar mais visível, né? Você pode fazer dessa forma
a indentação do seu código, tá? Deixa eu mudar aqui, descrição 3, subtítulo, descrição. Beleza, ó, separei. Aí. Cada cartão desse é um modelo, né? E eu posso deixar um de cada lado. Lembra um do lado do outro? Por exemplo, no formulário que a gente criou, a gente deixar um campo do lado do outro, né? Eu posso só criar a div class row e a call MD4, MD3, né? Que aí cabe 4, né? Que lembra que o Bootstrap ele divide em 12 partes a tela? Então, justamente, a gente consegue colocar um em cada lugar. Mas vamos continuar trabalhando aqui. Depois a gente coloca ele um em cada coluna, tá? Outra coisa que dá para fazer, pessoal, é criar um parâmetro de cor. E isso vai mudar a cor do cartão, tá? Vou colocar parâmetro e vou fechar aqui porque ele dá erro toda vez que mexe. Eu vou colocar um public string cor background, vai ser get set. Só que a cor aqui, pessoal, a gente está usando Bootstrap, então eu tenho que colocar aqui, ó, BG primary, tá? E aí eu vou ter a cor BG primary como padrão. Se eu não passar a cor background, se eu não passar essa cor, ele vai assumir a cor primary, que é a cor azul. Se eu passar alguma cor válida, ele vai assumir aquela cor que você passou. Só para contextualizar, ó, BG primary é azul, BG secondary é cinza, BG success é verde, BG danger é vermelho, BG warning amarelo. São as cores padrões do Bootstrap, tá? Então você pode usar esses padrões de cores aí, tá? Mas quando eu passar o parâmetro, eu vou ter que passar, por exemplo, assim, ó, BG secondary ou BG success, tá? Por quê? Aí ele consegue definir a cor certinha. Nós estamos usando o Bootstrap. E aonde eu vou colocar a variável cor background, ele só vai aceitar essas cores aqui, tá? Criei a variável cor background, ela começa com BG primary. Agora eu preciso instanciar ela. Vou dar um Ctrl C nela porque o nome é grande. E vou colocar ela onde? Ó, vou subir aqui no código. Vou fechar isso aqui. Subir no código. Aonde que eu posso colocar? Eu posso colocar aqui na classe, ó, card, tá? Que é a classe principal. Eu vou dar um espaço aqui e vou colocar um arroba cor background. Com isso, opa, eu tenho uma aspas aqui, eu tenho que tirar. Com isso, cor aqui, isso, aspas aqui. O MB3 pertence à classe. Eu também posso colocar um MT3 se eu quiser um espaço superior, tá? Margem top, tá? Mas vou deixar esse MB3 aqui. E aí, o que acontece agora? Se eu passar por parâmetro, ele vai mudar a cor que eu quero. Se eu não passar, vai ficar azul. Então vamos executar primeiro, depois a gente muda a cor, tá? Ó, vou frear aqui o código, vou colocar o .NET Watch e vai abrir. E já vai abrir azul os cartões. Olha lá, ó, os cartões são azul. Repare que o texto não aparece porque eu tinha colocado o texto azul. Agora eu tenho que mudar a cor do texto para aparecer, né? Vamos já mudar também a cor do texto para a gente colocar aqui, ó. Vamos colocar um parâmetro aqui. Provavelmente vai dar erro no código lá, mas a gente já define isso. Public string cor texto e text white, tá? Essa é a cor de texto do Bootstrap. E aí, o cor texto, eu vou colocar lá no lugar do... Ó, reparem o seguinte, quer ver? Tá vendo que aqui tem text primary? É o texto azul. Só que agora eu tenho um parâmetro. Então, no lugar dele, eu vou apagar e vou colocar, ó, cor texto. Tá vendo? Então, aonde tiver arroba cor texto e arroba cor background, vai ser trocado pela cor que eu passei por parâmetro. Então, o parâmetro é fundo azul com texto branco. Vamos
travar aqui. Deixa eu fechar aqui o navegador. .NET Watch. Ah lá, belezinha, funcionou, tá? Então, tranquilo agora, ficou bem legal, né? Agora vamos supor que o cartão 2 e o cartão 3 eu queira modificar a cor, tá? Vamos fazer aqui no code, cadê o code aqui para mim? Oh, cadê o negócio? Aqui, é isso. Agora sim, desculpa a perca de tempo aí, pessoal. Devia ter pausado o vídeo para arrumar isso aqui. Bom, agora eu quero mudar a cor de fundo desse aqui e o texto dele também. Então, ó, se eu colocar cor background, eu posso colocar BG Success. Olha lá, ficou verde já. Tá? O fundo branco, beleza, já também. Se eu colocar cor texto, eu vou colocar Test Success. Aí não aparece. Warning. Olha lá, ficou amarelo. Tá vendo que eu consigo mudar a cor? A mesma coisa eu posso fazer esse aqui. Um Danger, um Test White. Olha lá, ficou um com cada cor. Bacana, né? Você consegue reaproveitar código, né? E se eu criar, por exemplo, uma div class row, tá? É, e uma div class com md4, não sei se md4 é muito, tá? Olha, eu já criei ali. E em cada um desses eu vou colocar um cartão, ó. Aí fiquei com 3, né? Aí eu vou pegar, vou até copiar esses códigos aqui e vou jogar para cá, ó, dentro. O cartão vai ficar ali dentro. Vamos ver agora como ficou? Olha lá, cartão um em cada coluna. Beleza? É exatamente o que eu queria mostrar. A gente consegue colocar em linha e consegue colocar em coluna, tá? Essa parte de divisão de linha em coluna, eu não recomendo você colocar dentro de componente. O componente você utiliza ele apenas para estruturar como você quer que exibe. Igual a gente criou um cartão, a gente criou com a cor de fundo, o local do texto, né? O local do título. Ah, o que que eu poderia usar como exemplo aqui? Quer ver? Ó? Vou voltar o código aqui, só para a gente finalizar. Esse cartão 3 aqui poderia ser assim, por exemplo, ó, bola Adidas, futebol. Fazendo propaganda da Adidas, não, tá? Aí, Copa 2026. Bola oficial netball. Olha lá, ó. O que eu mudo aqui, ele já muda lá. Olha lá, ó. Ficou o cartão certinho, tá? Pode colocar imagem, tá? Tranquilo, não tem segredo. Então, isso é uma vantagem quando você utiliza um componente Razor, né? E isso facilita muito na questão de códigos, porque agora, depois que você implementa o componente, você só utiliza ele dentro da sua página. Isso economiza muito código, né? Imagina que você agora não ia precisar desse tanto de parâmetros, ó, em cada um que você fosse criar, né?
Se eu tivesse que criar 3 cartões, eu tinha que ter, se fosse direto na página, título 1, título 2, título 3, né? Então seria 3 variáveis para cada um deles. Isso pensando assim, a grosso modo, né? Então facilita muito. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá na aula, mas eu deixo esse vídeo aqui para vocês para ajudar aí no conhecimento da estrutura da linguagem, tá? Forte abraço a todos, até a próxima.